as 4 septologias será um mês de estudos, 28 graus. Assim como 4 luas, 4 vezes 7. E falaremos também no final sobre a 4ª letra do alfabeto hebraico com grande revelação. Muito bem? Começa uma nova septologia dos graus, 146 até os 152, sobre a vida de Yahshua. Veja bem, 146 a 152, a primeira septologia sobre Mateus. Aí tem 7 para cada 7 capítulos, 7 graus, como você quiser. Eu acho engraçado que teve gente que chegou aqui esses dias e falou: esse negócio de grau é maçonaria, então a escola é maçonaria? Primeiro grau, segundo grau, as faculdades, primeira série, segunda série, os cursos, primeiro grau, segundo grau. Então a temperatura que Deus criou e o homem deu unidade de medida de grau também é maçonaria, é hermetismo? Quando você sobe uma escada, você está subindo maçonaria? Degrau, degrau, degrau. E o que a tua Bíblia tem? Não tem capítulos? E o que é capítulo se não é grau? Ah, mas capítulo pode. Capítulo, vamos evoluir, gente. Vamos crescer, vamos. Vamos crescer, vamos deixar de ser menininho. Já passou da hora, hein? Conforme Mateus, com ênfase principalmente na sua missão de 42 meses. Escreva aí. 42 meses. Escreva aí. Tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel, Ezequiel. 1260 dias. Conforme os 4 evangelhos escolhidos pela Igreja Católica para narrar sua história, serão 4 septologias, um evangelho em 7 graus de evolução, como você nunca viu. Os iniciados verão peremptoriamente o que a teologia cristã esconde. E Jesus Cristo foi, em toda a sua vida, seu legado, seu dossiê, que chamamos de espírito, o entendimento máximo do seu espírito, terceira manifestação, contra o sistema religioso. Então preste atenção no título dessa primeira etapa. Eu não posso fazer 28 vídeos, presta atenção, eu não posso fazer 28 graus com o mesmo nome. Porque senão as pessoas não vão vir assistir. Eu as conheço. Os meus dons dizem para mim, elas não vão assistir. Então eu vou ter que mudar um pouco os títulos. Todo grau muda um pouquinho. Mas a descrição é a mesma, as capas são parecidas e você vai encontrar. É só seguir a numeração dos graus. Muito bem? Não quero ver ninguém depois dizendo, cadê a sequência? O que é do bem não aprende, mas o que é do mal aprende rapidinho. Olha a Sextra falando mais alto. Então olha o título aí, 1260 dias de Jesus contra o sistema e a Bíblia. Para enlouquecer os religiosos. Como que Jesus foi contra a Bíblia? Pois é, só assistindo para entender, só ouvindo para entender, só lendo a epístola para entender. Serão 28 epístolas, 28 cartas escritas a vocês a partir de agora. Escreva aí. Jesus teve um dossiê de 1260 dias contra o sistema religioso, incompreendido por eles, odiado por eles, perseguido e morto por eles, por conta da má interpretação da Bíblia. Tudo por conta de um livro que eles não têm porte de arma e não deviam ter ele nas mãos. Enfatizo, ele veio cumprir a lei, Bíblia, e alterar. Quando digo alterar, eu digo revelar. Colocar um novo testamento superior à lei. E esse testamento diz respeito a ele, a sua morte e o seu sangue. Hebreus 9.
sendo ele a finalidade da Torá. Você encontra um adventista, um judeu messiânico, qualquer legalista de hoje, que até hoje ainda existem. Você encontra qualquer um deles, eles são pessoas do bem, geralmente, tem do mal, tem do bem, mas são bem intencionadas. E é isso que Deus lê, não é? Verdade relativa, doxia, vai assistir lá. Mas eles dizem, o fim da lei não é Cristo. Está traduzido errado. Até eles falam em adulteração de sinônimo quando lhes convém. É a finalidade da lei. Explicando Gálatas, por exemplo, carta de Paulo. Pois é. Exatamente isso. Sabe qual é o fim ou finalidade que dá na mesma? Sabe qual é o fim, o cabo? O amém, começo e fim, princípio e fim, alfa e ômega, aleph, até a última. Sabe quem é? Aqui, ó, de Keter a Malhut. Qual é o objetivo do Keter? Um reino. Para estabelecer o quê? Um Malhut, um rei. Ele é o planeta. Aqui tudo começou aqui em cima. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lembra de Bereshit, que eu revelei para vocês o que significa princípio? Pois é. Se ele é o Bereshit e já estava revelando a sua morte, o que ele estava apontando? Que haveria metade de um tempo de testamento falido, de uma lei que os homens não conseguiriam encontrar a verdade nela, nem a perfeição nela, nem a evolução nela, nem a salvação nela. Mas ele se apresenta como esse pão vivo que desceu do céu. Ele é a própria lei, porque a finalidade de tudo que surgiu lá na mente dele, lá em cima, lá no Keter, na coroa, na cabeça dele, na consciência dele, quando ele, o arquiteto, planejou o cosmos, o crivo, era a lei, e a lei era ele, que corporificou. Eu quero que você escreva aí, a lei corporificou. A lei corporificou. E a lei tem um nome, Jesus Cristo. Ele é o pão, ele é a finalidade de toda a história, ele é a finalidade da lei, ele é a finalidade da Bíblia. Quando lê-se lei, interpreta-se, substitui-se Bíblia. O próprio sábado é ele. Vinde a mim e descansai em mim. O milênio, que é o Shabá, o sétimo dia, vai ser reinado por ele, onde todos descansaremos com ele. Ele será nosso descanso de 1000 anos. Ele é o próprio templo. Quando é que vão entender quando ele disse, está alguém aqui que é maior do que o templo? Está alguém aqui que é maior do que o sábado? Ele falou essa frase 2 vezes a respeito das 2 coisas fundamentais da cegueira dos religiosos daqueles dias. E não é que até hoje ainda estão cegos. 2 Coríntios 3. Quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Dá para entender? Mas o véu vai vai ser retirado. E é isso que ele veio fazer, ele veio rasgar o véu de cima a baixo. A finalidade da lei. Muito bem. Algo que até hoje, bilhões de cristãos, quase todos, nunca entenderam. Eu vou provar para vocês com amor cabalmente, nos 4 ventos, nos 4 pontos cardeais, nos 4 evangelhos, das 4 letras do seu nome, quem foi e é Jesus. Um Jesus desconhecido dos cristãos, que de dia e noite pregava contra o dinheiro e contra o poder religioso político. Tudo que Jesus fez, eu quero que você escreva aí. Foram 1260 dias de desmaterialização. O Áquil fica criando coisa nova. Ou vocês vão descobrir, nesses 28 graus, se eu sou ou não sou imitador do meu grande mestre. Vocês vão descobrir nesses 28 graus, se eu sigo ou não sigo como mestre Jesus Cristo. Quem é o meu Pai? Quem é meu Salvador? E quem eu tenho pregado? Vocês vão descobrir nesses 28 graus que tudo que eu falo não vem de mim. Se eu tenho ou não tenho, se vocês têm ou não têm a mente de Jesus Cristo.
Em 1260 dias ele pregou o dessistematizando, o desteologizando, o desmistificando, o desmaterializando contra o dinheiro. Vocês verão isso. Ele pregou contra o poder religioso e político, que é dessistematizando, desteologizando, desmistificando, contra a matéria, desmaterializando, e contra as tradições, o dogmatismo, o fanatismo religioso, sabedoria e visão. O Áquila criou esses cursos, essas coisas. Eu criei? Eu? Vamos começar?